Então vamos embora, Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11, a partir dos versos 26 em diante. Preste muita atenção, diz assim o texto. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Gerou a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Complete aí, por favor, que eu quero que você grave esse nome. São estas as gerações de Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã. Quem morreu? Arã. Morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir a qual terra, gente? Ok. Mas chegando em Arã, habitaram ali. Chegando aonde, gente? Isso, habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então vamos lá, gente, para ficar bem claro. Terá morreu aonde? Verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Verso 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você diga amém por essa palavra. Diga graças a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora com a tua igreja e te suplico, ó Pai, que tu fale conosco, Senhor, que tu entre em áreas que precisam de uma instrução específica, aonde há dúvida e aonde há confusão no entendimento, no que tange a mente, ou seja, na emoção, no que tange a alma. A tua palavra é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do coração, da mente. Ah, Senhor, a tua palavra é poderosa para entrar aonde o medicamento não entra, onde o conselho do amigo não faz mais efeito. É por isso que no nome de Jesus nos reunimos aqui nessa noite de quinta-feira para adorar o nome daquele que tem o poder de dirigir a nossa vida e de determinar as coisas que precisamos viver pelo poder da sua palavra. Não a nós, Senhor, como já cantamos aqui, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que nós nos constranjamos e que o Senhor apareça. Manifesta a tua glória pelo poder da tua palavra, desde o mais alto no canto da galeria, aonde no mais baixo, perto da porta de saída do templo desta casa, seja na casa de alguém agora ou no lugar de trabalho, através deste ao vivo, alcança essa pessoa com o poder da tua palavra, e que através dela esta semana ainda, mesmo sabendo que só temos quinta, sexta e sábado antes de encerrar a semana, mas eu te peço nesta quinta-feira, que nesta semana ainda, que esta semana ainda, esta palavra venha trazer o rumo e o norte que aponta o destino do Senhor para a nossa vida. Glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos e cremos assim, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Oh, amém. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que nós acreditamos que o Senhor nos reuniu aqui para ouvir nesta noite. Quando eu disser 3, não fala como quem está cambaleando, não. Fala na certeza da fé no Filho de Deus, tá bom?
Quando eu disser 3, vire-se em direção a alguém e diga para essa pessoa, você vai muito além. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, se souber estar lá dentro, que não é todo mundo que sabe, tem gente que está assim até hoje. Mas para quem sabe, igual quando a gente é criança, que a gente diz, muito. Quando eu disser 3, você diz, você vai muito. Mas isso aqui significa, é tanto que não dá para contar. Quem está entendendo, diga amém. Quem já está recebendo, diga glória a Deus. Prepara, no 3 você vai dizer isso para essa pessoa. Você vai muito além do que você imagina. É 1, é 2, é 3, vá! Muito, aqui ó, muito além. Eita glória, muito além. Deus me trouxe nessa noite para dizer, você vai além, você vai além. Você vai além, porque os meus planos são mais altos. Meus caminhos são mais elevados. Você vai além, muito além. Deus está nos visitando nessa noite com um renovo, com esperança da nossa fé. Deus está dizendo, não vai ser como você está imaginando, não. Aonde você determinou um destino e pensa, quando eu chegar lá, tudo bem. Deus está dizendo, vou te levar muito além de Canaã. Oh, aleluia! Mas a capacidade da nossa visão limita metas para que nós sejamos capazes de chegar lá. Só que uma vez chegando lá, Deus não amplia a terra, Deus amplia a visão, para que você entenda que Ele tem lugares ainda mais altos para te levar. Oh, aleluia! Mas nós precisamos vencer uma coisa que Terá, pai de Abraão, e me perdoe, você sabe que aqui ele ainda é Abrão, mas por ser mais conhecido como Abraão, eu vou usar o termo que nós mais o conhecemos aqui, vou chamá-lo de Abraão, ao longo da ministração. Mas nós precisamos vencer uma coisa, e meu coração estava ali tomado de temor, enquanto eu meditava naquilo que Deus falaria conosco nesta noite. Porque nós precisamos vencer uma coisa que Terá, pai de Abraão, não conseguiu vencer. E não falamos isso a fim de julgá-lo, falamos isso a fim de compreender a fragilidade e a limitação de cada um. Ninguém é obrigado a ir além de onde não se pode. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E você viu aqui rapidamente para a gente pincelar e entender a genealogia da casa de Abraão. Terá era pai de Abraão. Então responde rápido. Quem era Terá? Pai de Abraão. Abraão era seu primogênito, filho mais velho. Logo depois dele teve Naor, o irmão do meio. E em seguida Arão, filho caçula. Então vamos lá. Qual era o nome dos outros 2 irmãos de Abraão? E Arão era qual filho? O caçula, o mais novo da casa. Todavia, um dos mais fortes e mais profícuos, porque o texto deixa claro que ele foi o primeiro a gerar filhos na casa de seu pai. Casou-se e então gerou um filho, que é aquele que se torna muito conhecido por caminhar um pouco de tempo com Abraão, o Ló. E aí você começa a entender até porque Abraão caminha de maneira tão protetiva, né, guardando tanto a vida de Ló, porque quando você vai perceber qual é a história da família de Abraão, aí você percebe que, na verdade, Ló era filho de Arã, que foi o seu irmão caçula, que morreu quando Terá, seu pai, ainda era vivo. Ou seja, contrariando completamente a lógica da vida. Não temos alegria alguma em sepultar os nossos pais, não temos alegria alguma em sepultar os nossos progenitores, mas a ordem natural é que os filhos enterrem os seus pais. E algo que traz um nível de tragédia, e por que não dizer um trauma, quase que insuperável, é quando a lógica da vida é invertida e pais passam a sepultar os seus filhos. E foi isso que aconteceu com Terá, pai de Abraão. Arã, seu filho caçula, que já lhe tinha dado um neto que se chamava Ló, morre, e isso obviamente traz um nível de luto muito pesado para a família. E a gente percebe que não é coincidência a dor e a manifestação da saída daquela região de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, porque o texto diz que logo depois da morte de Arã,
Terá, pai de Abraão, reúne todo mundo, ou seja, Abraão, Naor, a esposa de cada um, o seu neto Ló, arma a tenda, deixa tudo pronto e segue. O texto é claro, dizendo que o destino que Terá determina aí é Canaã. Então vamos lá, depois da morte de Arã, Terá determina que vai chegar em um lugar. Que lugar é esse, igreja? Canaã. Canaã, você conhece, é um dos nomes mais citados no Antigo Testamento, é um dos nomes mais citados geograficamente falando. Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que precisa de no mínimo 4 homens para carregar um único cacho de uva, a terra que o Senhor deu a sua herança, a terra que o Senhor deu a sua semente, a terra que o povo recebeu um salário atrasado de 400 anos de abandono e rejeição na mão dos egípcios lá no Egito. Canaã, a tão famosa Canaã, a Canaã que aponta o rumo e o destino que Deus iria dar a uma nação, ela não apareceu do nada. Você vai perceber que Terá, pai de Abraão, já havia determinado Canaã como destino para sua casa. Ele disse: nós vamos para Canaã. E não é coincidência que ele tenha feito isso logo depois da morte de Arã. Por quê? Porque, na verdade, um dos motivos que tirou o Terá de onde ele estava foi a dor de não viver mais, geograficamente falando, no lugar que habitava a memória do seu filho. E quem compreende isso, diga amém. A gente entende isso. É muito complicado continuar residindo aonde habita a memória da sua dor. É muito complicado ver objetos que lembram uma pessoa, roupas que lembram uma pessoa, lugares que lembram a pessoa, a poltrona que a pessoa sentava, o lugar que ela falava, comer o que ela comia. É difícil até ver uma outra pessoa comendo algo que o outro comia. É complicado quando você tem que residir e habitar no lugar onde habita a memória da sua dor. É óbvio que todo mundo vai sofrer, mas há alguém ali que certamente terá um sofrimento mais agudo, é o pai. Porque existem coisas cuja perda só desenvolve tamanha dor em quem gerou o perdido. E é o que aconteceu com Terá. Então presta atenção, não é coincidência. Ele vai ter uma ideia inteligente. Ele vai ter uma ideia de sobrevivência. Diga comigo, sobrevivência. Diga de novo, sobrevivência. Mas guarde o que eu vou lhe dizer. Quando você determinar que deseja chegar a um destino além do lugar que você está hoje, o instinto de sobrevivência não é o suficiente para te fazer chegar lá. Vai ter que ter sonho. Vai ter que ter desejo, vai ter que estar envolto em uma promessa. E eu já começo a pontuar como um dos motivos de por que Terá não deu conta de chegar em Canaã, mesmo tendo vida e saúde para chegar lá, porque morreu com mais de 200 anos de idade. Ele segue então com toda a sua família. O destino é ótimo, ele traçou uma rota maravilhosa para passar o final dos seus dias com a sua família. Só que o texto diz que na geografia territorial, ou seja, na rota que ele está fazendo rumo a Canaã, completa aí para eu ter certeza que você está me ouvindo, rumo a, o texto diz que geograficamente ele vai passar por uma cidade chamada Arã. Qual é o nome da cidade? E qual é o nome do filho que morreu? E qual é o nome da cidade? E o nome do filho? E o nome do filho? E o nome da cidade? O texto diz que chegando em Arã, era só para ter passado, porque o destino final é... Mas chegando em Arã, ele arma a tenda. Estabelece a propriedade. E o texto diz que então ali ele fica. E ali ele morre. Você acha que é coincidência? É coincidência? Eu não consegui chegar aonde eu queria, porque o lugar que eu estou agora me lembra a dor que eu quis esquecer. Você acha sinceramente? Eu não posso afirmar, não estou dizendo que sim, não, mas aqui é um lugar de reflexão. E você acha sinceramente que é coincidência que ele tenha determinado armar a tenda, mesmo sabendo que o destino final era Canaã, mesmo tendo predeterminado a sua chegada em Canaã, ficar agora repouso em Arã, o lugar que traz o mesmo nome de seu filho que faleceu? Aí você diz, Camille, o que eu tenho a ver com isso? Todos nós temos. Não temos dúvida.
Na maioria dos que estão aqui já caminham com o Senhor. Nós não temos dúvida, na maioria das vezes, do lugar que já sabemos que vamos chegar. Existem pessoas aqui vocacionadas, existem pastores aqui que já dirigem igreja, existe gente aqui que trabalha na liderança de departamento, existe aqui chefe de família, que é ele que coordena a sua casa, gente que precisa ter uma perspectiva de futuro, gente que está aqui que é patrão, é chefe, tem funcionários, ou uma pessoa que está aqui lidera um setor de trabalho, ou como eu já disse, você talvez, assim como Abraão, tenha a tutela de um sobrinho, de um filho que não é seu, gente que precisa ter uma perspectiva mínima de futuro, porque precisa ir além, precisa avançar, precisa pensar no amanhã. A maioria das pessoas aqui, se eu perguntasse para você, você sabe aonde você deve chegar? Você sabe qual é o lugar na sua vida que você deve ocupar? A maioria das pessoas aqui já saberia qual é o rumo do seu destino. Ah, Camila, eu quero ser advogado. Ah, Camila, eu quero ser médico. Ah, Camila, eu quero ser pastor. Ah, Camila, eu quero terminar a faculdade, eu quero concluir o ensino fundamental. Tem gente aqui que ainda não é casado, mas já tem na mente com quem gostaria de casar. Tem gente aqui que ainda não namora, mas já se projeta como vai se comportar, como namorar. Tem gente aqui que ainda não é chefe, mas já faz o vislumbre da direção da empresa que vai ter. Já imagina o lugar que vai entrar, a casa que vai comprar, o carro que vai dirigir. Tem gente aqui que ainda não tirou carteira de habilitação, mas sabe qual carro ele vai comprar quando tiver dinheiro para comprar. Por quê? Olhar o lugar que eu quero chegar não é difícil. Ter uma projeção de onde eu sei que posso estar, ter uma projeção de onde sei que Deus quer me levar, ter uma projeção do sonho que eu sonhei, não é difícil. O que é difícil? O difícil é o trajeto que se faz entre você e o lugar da sua habitação. Então perceba, na maioria dos casos e na maioria das vezes, não esmorecemos no meio do caminho porque não sabemos para onde ir, mas porque enquanto estamos indo para lá, passamos por lugares que vão desafiar áreas da nossa vida que a gente não imagina. Passamos por circunstâncias e situações que vão tocar em áreas da nossa vida que a gente já tinha dado por resolvido. É babado. E de repente, enquanto estamos caminhando rumo ao destino profético, rumo à realização de um sonho, rumo à formação de uma faculdade, ao resgate de um casamento, rumo a uma realização pessoal, rumo a uma terra que gera leite e mel, rumo a uma terra que traz estabilidade, rumo a uma terra que me dá poder para conquistar, rumo a uma terra que vai me dar unção de governo, rumo a uma terra que vai falar sobre a fidelidade de Deus com a minha semente. Oh, a parte difícil é esta, é perceber que na geografia de onde eu estou, para onde eu sei que posso chegar, eu passarei em lugares que não poderei evitar. Porque nessa trajetória, nessa trajetória vão aparecer coisas que não estão no mapa. Nessa trajetória vão aparecer coisas que o Waze não atualizou, que o Google Maps não falou. Nessa trajetória, a quimioterapia não vai mandar um telegrama. Nessa trajetória, alguém que vai morrer não vai mandar uma prévia. Nessa trajetória, o baú da memória do passado pode ser vasculhado em terras que eu não conheço, mas que vão falar do que eu já vivi. Quando Terá pisa em Harã, isso traz para mim nessa noite a reflexão de que entre o lugar que eu estou até o lugar que eu quero chegar, o problema não é saber aonde eu quero chegar, o problema é conseguir romper os desafios das terras, das cidades, das pessoas, das circunstâncias, até que eu consiga chegar lá. Mas há de Deus uma atmosfera profética. Oh, Camila, por que você está pulando? Porque eu não aguento ficar quieta quando transborda em mim a unção de algo profético. E Deus está dizendo, olhe para alguém agora e diga, mas você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar onde seus pais não chegaram. Você vai chegar onde algumas pessoas
Desenharam planos, mas não chegaram. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Pastor Gesiel Lima, seu pai curou centenas. Deus, através da sua vida, vai curar milhares. Eu estou aqui declarando sobre a geração de filhos que estão ouvindo esta palavra. Davi deixou preparado, mas quem construiu foi Salomão. Deus está dizendo: eu não vou negligenciar o destino que seus pais deram, mas eu vou dar a você a capacidade de chegar lá e de passar por terras que eles ficaram estacionados. Olha para alguém aí agora e diga: você vai chegar, você vai chegar, ministre, diga: você vai chegar. Terá morreu, mas você está vivo. Quem já ouviu falar que sonhos não envelhecem? Quem aqui já viu reportagem de velhinha que casou depois de bem velhinha? E alguém pode pensar: que alegria tem agora, com os cabelinhos todo branco? Só que se a gente vasculhasse o coração dela, a gente ia compreender, porque Salomão disse que ninguém entende a alegria no íntimo, nem a tristeza. Tem coisa que só sabe quem sente. Por quê? Porque os lugares que Deus tem para nos fazer herdar não tem a ver com chegar lá. Tem a ver que quando você chega, o nível de alegria da chegada depende da sua consciência do que você para chegar lá. Entende isso? Terá morreu, mas você está vivo. É muito simples, mas é muito forte. É forte por causa da unção que está aqui desatando julgos pelo poder da palavra. E é crendo nisso que eu vou falar de novo. Terá morreu, mas você está vivo. Alguém que você amava não está mais aqui, mas semeou algo em você e te deixou um rumo antes de ir embora. Rebala, Shurikemaio. Você não vai poder carregar a geografia dessa dor muito tempo. Tem gente de verdade que entra em alguns lugares e dizem: eu nasci aqui, vivi aqui, vou morrer aqui. Mas Deus está dizendo: eu estou te chamando para ascender a geração que virá depois de você. Ele parou no lugar da sua dor e ali ele ficou. Ali ele ficou, ali ele viveu. E o texto diz que ali ele também morreu. Mesmo consciente de que o desejo de sua chegada era Canaã. É nisto que eu afirmo para vocês nessa noite. Deus trouxe a gente aqui para dizer: você não vai habitar na memória da sua dor. Eu vou repetir isso. Você não vai habitar na memória da sua dor. Você só vai passar por essa terra. Eu vou falar de novo. Você não vai habitar na memória da sua dor. Não vai habitar na memória da sua dor. Você não vai lembrar de quem te feriu todo dia. Você não vai chorar por quem morreu todo dia. Eu não estou dizendo que você vai esquecer de quem partiu. Eu não estou dizendo que você vai negligenciar a memória de quem não está mais aqui. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: o lugar da sua dor pode ter sido a área da sua visitação, mas não será a área da sua habitação. Você não vai morar aonde te fere. Você não vai habitar aonde te entristece. Deus manda dizer a quem tem ouvidos: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz: você não será afligido muito tempo no lugar da tua aflição. Nem que eu tenha que remover a sua geografia, nem que eu tenha que ir na madrugada para dizer: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. Olha para alguém aí agora e diga: você vai sair, você vai sair. Pregue para essa pessoa, vambora, seja profeta. Galerinha, vira para alguém aí do teu lado e diga: você vai sair, você vai sair. A memória da tua dor não vai te ter por muito tempo. A memória da tua dor não vai te abraçar por muito tempo. Esse luto não vai determinar o teu destino muito tempo.
Há dores que devem ser respeitadas. Mas não pode conviver eternamente. Agora perceba, é triste o que eu vou dizer, mas é verdade, e a verdade liberta, e é isso que me dá ânimo de falar. Foi o pai de Abraão que determinou sua chegada em Canaã. Ele não chegou, porque parou estacionado num lugar que lembrava o nome do filho que morreu, do seu luto e da sua dor. Mas mesmo assim o texto afirma, e a gente lê ainda antes de encerrar, no verso 8, se não me engano, que Abraão chegou. Oh, alguém me ouviu, aleluia. Abraão chegou. Agora perceba, é muito ruim perder na viagem quem estava indo contigo para o mesmo lugar. Agora perceba que a perda seja de Arã, porque preste atenção, Terá perdeu Arã, mas Abraão perdeu Arã e Terá. Existem lugares mais longínquos que Deus determinou para pessoas mais resistentes. Agora ouça isso. Abraão perdeu Terá, Abraão perdeu Arã, mas mesmo assim chegou em Canaã. Terá pessoas que começam na caminhada com você. Camille, aonde que começa a dificuldade e o desafio da geografia em direção ao milagre? Quando eu percebo que quem começou caminhando comigo não estará mais comigo na caminhada. E ao invés de Deus dizer, descansa, Ele diz, vem e caminha. É complicado quando Deus não altera a rota do destino só porque você não tem mais a caravana que tinha. É complicado quando a caravana muda, mas o destino não muda. É complicado quando as pessoas mudam, mas o destino não muda. Quem está entendendo começa a aplicar isso na própria vida. Bota essa mente para funcionar. É complicado quando o ciclo de amizades muda, mas o destino é o mesmo. É complicado quando o ciclo de relacionamentos muda, mas o destino é o mesmo. É complicado quando em quem você se apoia muda, quando os esteios da sua vida mudam, quando os amigos da sua vida mudam, quando os parentes da sua vida mudam. É complicado quando tudo muda e você pensa, se mudou a circunstância, Deus vai mudar o destino. É complicado quando Ele diz, a circunstância da tua vida não muda o destino que eu determinei da tua chegada. Então continue caminhando. Aí Ele chega para Abraão e diz, sai. A primeira palavra que manifesta a identidade de Deus, quando se revela a Abraão, não é vai. A primeira palavra é... Abre essa boca, finge que está expulsando o demônio e fala com autoridade. A primeira palavra é... Até caiu uns 20 agora. Mas vamos lá, no caso de Deus e Abraão. A primeira palavra que Deus manifesta a Abraão está num verbo de caráter imperativo. Ele diz, sai. Meu Deus. Porque às vezes nós estamos na memória da nossa dor. E a gente pensa, quando Deus me der uma direção, eu saio daqui. Se Deus falar qual é a faculdade que eu faço, eu saio daqui. Se Deus me mostrar qual é a casa que eu vou morar, eu boto essa à venda. Se Deus, olha isso, a gente fica ali esperando de Deus uma direção. Sim ou não? Sim ou não? No lugar da sua dor, ninguém fica porque quer, fica porque não sabe para onde vai. Quem está entendendo, diga amém. Por isso não julgamos Terá. Agora, olha isso. Veja como isso pode descortinar. Veja como isso pode abrir o caminho do nosso destino. A primeira palavra de Deus em direção a Abraão não é vai. A primeira palavra de Deus em direção a Abraão é... É como se do lado de cá, na memória da nossa dor, a gente ficasse aqui dizendo, Deus, se tu der uma direção, eu saio. E é como se do lado de lá, onde Deus habita, Ele dissesse, se você sair, eu digo. Quem está entendendo? Ele manda cana e promete. É como se todas as vezes, no lugar da nossa dor, a gente esperasse de Deus um vai.
Deus, vem aqui e me manda ir. Deus, vem aqui e me leva. Deus, vem aqui e me tira. Deus, vem aqui e me resgata. Deus, vem aqui e me aponta o caminho. E é como se Deus dissesse: sai daí que eu te resgato. Sai daí que eu te aponto um caminho. Sai daí que eu te dou um destino. Tem muitos profetas que precisam ouvir isso nessa noite. Tem gente que está em casa agora que precisa ouvir isso nesse momento. Você é um Elias vivendo os dias de zimbro no seu ministério. Amargura, dor, tristeza. Você está como ele, no caminho da caverna e pensando: eu não sou melhor do que os meus pais, eu não vou além de onde eles foram. Mas o Senhor está nessa noite profética, na quinta-feira da vitória, e ele te trouxe aqui para te dizer: você entra na caverna achando que eu vou te tirar da caverna, achando que eu vou te dar direção na caverna? Não. Olha os sinais de Deus essa semana. Esse é o primeiro sinal, essa palavra. Deus vai começar a permitir vento forte soprar. Deus vai começar a permitir fogo aparecer. Deus vai deixar pedra rachar, igual fez antes de se revelar a Elias. Aí o que Elias fez? Elias não sai quando o vento sopra, também não sai quando o fogo desce, porque quem conhece a voz de Deus sabe aonde ele está. Aí ele vai ouvir uma voz mansa e delicada. Nessa altura o texto diz que ele já está com a capa cobrindo o rosto. Aonde, irmãos? Na entrada da porta da caverna. Deus vai dar para ele uma direção ministerial, sim ou não? Vambora, meu povo, sim ou não? Mas antes da direção vir, a primeira palavra que sai da boca de Deus em direção a Elias é: sai desta caverna, ponte de pé neste monte, porque eu falarei contigo. Você diz: Deus, se o Senhor me der uma direção eu faço. E o Senhor está dizendo: ei, se você me obedecer, considere feito, mas sai primeiro. Sai. É você que vai ter que olhar para as suas memórias e dizer: a partir de hoje, eu possuo vocês, mas vocês não me possuem nunca mais. É você que vai ter que olhar para as lembranças que te ferem e dizer: eu não vou mais esquecer de vocês, mas vocês não vão me possuir nunca mais. Comece a entender agora. Porque Deus vai exteriorizar do lado de fora da vida e da realidade de Abraão uma obra que Abraão precisou permitir acontecer primeiro do lado de dentro, acerca das suas memórias. Ou seja, aquilo que ele era capaz de setorizar do lado de dentro, de neutralizar do lado de dentro, ia dar a ele a força que ele precisava para largar o que fosse do lado de fora. Quando você não consegue abrir mão, seja de lugares ou de pessoas dos quais Deus já disse: sai. O problema não é abrir mão do lado de fora, o problema é porque ainda está apegado aonde? Aí você diz: eu não ligo para isso. E às vezes não liga mesmo. O problema é o quanto as suas emoções ligam para isso. Por exemplo, existem coisas que Deus ameaça, que vai tirar de nós, mas na verdade depois nem tira. Ele fez isso com Abraão uma vez mais, depois que Isaac já era nascido, mais de 25 anos depois desse encontro, muito mais. Lembra quando ele disse: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas. Aí Abraão vai subir, vai preparar tudo para sacrificar Isaac. Quando ele está prestes a sacrificar o seu único filho, Deus deixa claro que a prova que ele estava colocando a Abraão era para saber o quanto ele amava ao Senhor. Agora preste atenção: o Senhor onisciente, criador do universo e de tudo que nele existia, não sabia quem era Abraão? Sabia ou não sabia? Não sabia o que Abraão já ia fazer antes de fazer? Não sabia quem Abraão ia escolher antes de que fosse escolhido? Sabia ou não sabia, gente? Não tenha preguiça de responder. Sabia ou não sabia? Mas então por que fez Abraão passar essa prova? Porque tem coisas que Deus já sabe, mas Ele nos faz passar a prova não para Ele saber, para que nós saibamos o que nos possui e o que não nos possui. Então preste atenção, quando Abraão ia sacrificar Isaac, a voz de Deus bradou dizendo: não, faça isso. Agora eu sei que tu temes a mim. Aí eu te pergunto de novo, mas Deus já não sabia? Sabia ou não sabia?
Mas era Abraão que precisava saber. Lembra quando ele chamou a samaritana e disse assim, traga-me aqui o teu marido? Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim disse, traga ele aqui. Por quê? Porque ele sabe que ela não tem. É ela que precisa admitir que não tem. Tem coisas que a gente, enquanto não bota para fora, do lado de dentro, a gente gera a impressão de que aquilo possui. Ouça isso. Agora o Senhor aparece a Abraão na memória da sua dor, da casa de seu pai, da casa de seu irmão mais novo. Na memória de seu irmão mais novo. E diz assim para ele, sai! E aí agora você começa a entender que não é só uma questão de terra do lado de fora. É uma questão de posse do lado de... Vai ouvindo isso aí, volta para o sacrifício de Isaac para você entender. Quando então ele estava prestes a matar o menino, a sacrificar o menino, Deus bradou. Agora você vê, isso significa que obviamente Deus não ia aceitar, Deus não ia fazer aquele sacrifício. O único sacrifício de morte humana que ele recebeu foi o que ele mesmo fez. Não tem Deus como o nosso Deus. Os deuses dos outros pedem os outros, o nosso Deus entrega a si próprio. Agora veja, no caso de Isaac e Abraão, olha isso, olha o que a gente percebe. Não é Deus dizendo, mata do lado de fora. É Deus dizendo, desapega do lado de... E eu livro do lado de fora. Então o que Deus estava mostrando ali nessa entrega de Isaac e de Abraão? Que na verdade, se o coração estiver desprendido daquilo que você possui, Deus não tirará aquilo de você. Quem está acompanhando o raciocínio, diga amém. Ou não foi esta a lógica do sacrifício? Foi, porque o próprio Deus disse, agora sei. Como quem diz, agora você sabe também o lugar que eu estou, o lugar que eu não negocio, e sei que você me teme. É Deus dizendo, não precisa mais matar do lado de fora, porque você já corrigiu os lugares do lado de... Primeiro Deus, depois Isaac. Quem entendeu, diga amém. Agora volta para Abraão, Gênesis 12, Deus diz a ele, sai da tua terra. Agora para raciocinar. Deus completa dizendo assim, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. E um pouco mais à frente ele diz, e que eu vou dar a sua semente. Então vamos lá, sai da tua terra, significa que a terra que Abraão está pertence a quem? Imagina você com um boleto pagando uma casa de 30 anos. Imagina que você começou a pagar com 30, agora está com 60. E hoje foi o último dia de pagar o boleto desse financiamento da casa própria. Imagina que você está aqui nesse culto, nessa noite, oferecendo a Deus ações de graça. Pelo quê? Irmã Camila, hoje eu estou quitando uma casa que eu financiei há 30 anos. Diga aleluia! Agora imagine Deus vindo nesse culto e dizendo para você, sai da tua casa. Olha o que ele está pedindo para Abraão. Sai do lugar que é seu. E vem para um lugar que eu vou te mostrar. Se eu vou te mostrar, significa que o lugar é? E se eu vou te dar, eu só posso te dar o que é? Então vamos traduzir o texto? Deus está dizendo, sai do que é e vem para o que é? Você está dando aleluia porque é crente, mas eu quero que você se imagine na cena de Abraão. Vendo o boleto dos 30 anos pago e Deus dizendo, larga isso aí. E vem para onde? Não vou falar agora, só vem. Mudou glória, né? Já começou misericórdia. Agora você entendeu. Nas entrelinhas, para a gente falar grosso modo, o que Deus está dizendo? Sai do que é seu e vem para o que é. Isso é difícil. Porque poucas coisas dão para a gente tanto poder de identidade quanto aquilo que a gente possui. Meu filho, meu carro. Eu tenho tanto temor disso que eu tenho um vício de linguagem ministerial. Todas as vezes que eu vou falar sobre o ministério, ou seja, o ofício da palavra que eu pratico, eu não consigo, pode pensar que é pieguice, hipocrisia, o que for, é coisa minha. Eu não consigo dizer assim, meu ministério, eu só consigo dizer o ministério que o Senhor me confiou. Porque eu procuro trabalhar sobre a seguinte ótica, não sou eu que possuo o ministério, é o ministério que me possui.
Mas isso é diferente, porque isso é para revelar a identidade de Deus em mim, e não a minha nele. Por isso eu trato assim. Agora, pega uma mãe e veja ela. Mãe tem dificuldade de dizer nome de filho, porque antes do nome primeiro vem a posse. Ela não apresenta, este aqui é o fulano. Nunca uma mãe faz isso, ela diz, tá aqui, meu filho. Tipo, você fica sem saber o nome, pode fazer o teste. A mãe, ela chega, fulano tá aqui, se canta os parentes, ela dá nome. Fulano tá aqui, meu não sei o quê, fulano, não sei o que lá, agora tá aqui, quem é esse? Esse é meu filho. Eu brinco com as irmãs, quando elas vêm me apresentando os filhos, eu digo, filho da fulana, vem aqui, porque não tem nome, só tem posse. Quem tá entendendo, diga amém. Poucas coisas definem tanto a identidade de quem nós somos do que aquelas que nós possuímos. Normalmente as coisas que possuímos dão para nós o governo, a clareza da identidade de quem nós somos. Preste atenção nisso. Agora Deus está pegando uma coisa que é de Abraão. O quê? A terra. Complete aí, eu já estou encerrando. O quê? Abre a boca, crente. O quê? Calma que tu ainda vai pegar um pedacinho. O quê? A terra. A terra. Sai da tua. Vamos aqui entender isso? Olha o que Deus está dizendo. Abraão, se você sair do que é teu, eu vou te dar o que é? Agora vamos raciocinar. O que o salmista disse sobre o caráter possuidor de Deus? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Significa que a terra que Deus está dizendo que vai dar é dele, mas a terra de Abraão também é de quem? Abre a mente. Significa que tudo que você tem e chama de seu, na verdade é de? Então ele está te dando uma oportunidade. De que seja entregue diante dele aquilo que na verdade ele já possui. Mas para não roubar de ti a identidade do que você construiu.
tempo do seu cuidado, para não rejeitar o tempo da sua entrega, do seu pagamento, do seu cuidado com seus filhos, do seu labor com a sua empresa. Ao invés de tomar, ele diz, dá. Ou deixa. E vem para o que é meu. E o que é seu, você não vai saber agora. Mas só que tem uma garantia. Qual? Eu não sei o que é, mas eu sei que será. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer assim: você não quer deixar o que eu já te mandei deixar. E é por isso que eu te mandei sair da terra que você está. Entenda isso, seja espiritual ou fisicamente. Cada um aplique conforme a palavra se encaixa. E você não quer sair daí. Só que o Senhor está dizendo duas verdades. Primeiro, na verdade isso não é seu só porque você está aí. Porque tudo que você tem pertence a mim. E a segunda coisa, aquilo que você estiver disposto a deixar é o que mais Deus vai te dar. Deus deu a Abraão um filho, muitas promessas e um legado espiritual que repousa sobre nós até o dia de hoje. Mas fisicamente falando, nenhum homem possuiu tanta terra quanto Abraão, nem Jó. Nenhum homem teve tanta possessão territorial quanto Abraão. A coisa com Abraão foi crescendo a tal ponto que por fim Deus já não dizia: pisa com a tua perna ou toma com a tua mão. Por fim Deus dizia: levanta a cabeça, olha para a banda do sul, para a banda do norte, para a banda do oriente e para a banda do ocidente. Aí ele diz: porque aonde você puder ver, eu vou dar essa terra por possessão a você e a sua semente. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu vou te dar tanta terra, tanta terra, tanta terra, que aonde o teu pé não pisar, o pé dos teus filhos vão pisar, os filhos dos teus filhos vão pisar, e assim vai ser necessário para que essa terra seja tomada por ti. Ele diz: conta as estrelas se é que as pode contar. Ele disse: assim como alguém não pode ter a conta dos grãos de areia que povoam o mar, assim eu vou multiplicar a tua descendência e vou dar a ela uma terra. Completa e grita bem forte para a gente encerrar junto: eu vou dar a ela uma terra. O que Deus mais deu a Abraão, fisicamente falando, foi terra. Agora vai ver por quê. Ninguém que se há registrado no texto sagrado peregrinou andando mais de 25 anos até uma promessa cumprir. O que isso significa? Significa que ele chegava numa terra, Deus dava a terra para ele. E depois ele morava ali, porque Deus permite com que algumas pessoas cometam alguns erros. Não para a gente repeti-los, mas para a gente jamais cometê-los de novo. Ele nunca estacionou posse na terra do lugar que ele recebia. Ele recebia e erguia um altar. Depois que o altar erguia, ele pegava as coisas dele e ia para outro lugar. E o texto diz, verso de número 6. Perdão. Verso 9. Depois continuou Abraão. Depois de quê? Depois de chegar em Canaã. Depois de quê? Depois de pisar em Siquém. Depois de quê? Depois do Carvalho de Moré. Depois de quê? Depois de Betel. Depois de quê, Camila? Depois de seguir ao Oriente. O texto diz que ele foi indo. Aí olha como está escrito o verso 9, gente. Depois continuou Abraão. Diga comigo, continuou. Diga forte, continuou. Diga assim, depois. Diga depois. Continuou. Tem gente que depois, não vem o depois, porque ele para no depois. Depois que acabar isso eu descanso. Depois que acabar isso eu paro. Depois que Abraão não, depois disso eu continuo. Depois disso eu continuo. Depois disso eu vou mais um pouco. Depois Abraão seguiu o seu caminho. Olha que coisa linda, gente. O verso diz assim, olha, e foi seguindo sempre. Mag, corre aqui, rapazes, corre aqui. Mas é para correr, vambora. E foi seguindo sempre. Diga agora para fechar o que você disse quando iniciou. Olha para quem está do teu lado e faz de novo. Diz, você vai muito além. Você está achando que... Você está achando que leite e mel vão me seduzir? Você está achando o quê? Que depois que eu conquistar a casa própria... eu vou parar de trabalhar ou de fazer o que eu fui chamada para fazer? Eu não faço o que faço pela terra. Ouça isso, igreja. Quem me ouve, diga amém. Sai da tua terra e vem para essa terra que eu vou te mostrar. Aonde ele pisava, Deus dava. E aonde Deus dava, ele saía. Eu vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Olha o que Deus está dizendo.
tudo aquilo que eu te der, você deve possuir aquilo, mas aquilo jamais. Ela